Ora viva, muito bom dia a todos teleouvintes deste grande canal da economia, o melhor de Angola, da economia, que faz abordagem muito mais técnica e pedagógica sobre as questões econômicas. Hoje é um dia muito especial para todos nós, é um domingo, portanto vamos aqui aconselhar as pessoas a irem à igreja, a rezarem, não é? Portanto, com Deus tudo é possível. Só é possível tudo que fizemos pelo intermédio de Deus. Nós também queremos aqui, nessa altura, eh, anunciar a nossa magna plateia do relógio econômico que nos acompanha através das redes sociais, através do YouTube, que vamos trazer um tema com um elevado grau de pertinência, que nesta altura tem estado a vigorar na nossa praça, portanto em Angola, que é a análise da proposta do Orçamento Geral do Estado 2025. Na verdade, esta proposta já foi aprovada na generalidade, agora vai para a especialidade. Esperamos que, do ponto de vista técnico, seja analisado alguns afinamentos que aqui vamos fazer. Portanto, o Orçamento Geral do Estado, de facto, representa, em forma de lei, um documento onde agrega todas as receitas, portanto, num lado, e do outro lado, as despesas. Portanto, isso é que faz o Orçamento Geral do Estado, portanto, todas as receitas e despesas de uma determinada nação, aquilo que define as finanças de um determinado país, em termos de execução, em termos de entradas e saídas, o que vai se executar durante um ano. E esta questão, esse documento muito importante, que é o Orçamento Geral do Estado, que vem definir o rumo da economia de um país num determinado período, normalmente tem sido um ano, por isso que ele obedece o princípio da anualidade ou da anterioridade. Existem, sim, alguns elementos fundamentais que nos fazem congregar o conceito do Orçamento Geral do Estado, não é? Quando falamos, por exemplo, do elemento econômico, portanto, o documento Orçamento Geral do Estado, do ponto de vista da especificação elementar, ele é um elemento econômico. Ele também é um elemento político, porque agrega a componente política e é um instrumento jurídico. Não se executa o Orçamento Geral do Estado sem uma lei, uma regra. Portanto, temos a lei que aprova o Orçamento Geral do Estado e depois temos as regras que fazem a execução do Orçamento Geral do Estado. Então, para nós abordar esta temática, nós temos aqui especialistas, não é? Dentro do nosso estúdio, do nosso grande canal Relógio Econômico, que eu passo a vos apresentar, o nosso economista residente, não é? Dr. Pedro Palata, que despeça a apresentação. Doutor, muito bom dia e estamos aqui para essa temática. Muito bom dia, Dr. Lumbo, extensivo aos colegas do painel, também a todos que nos acompanham. É sempre interessante estar aqui de volta, e principalmente com este tema que é atual. Bem haja, bem haja. Doutor Palata, vocês sabem que o Dr. Palata tem um domínio muito vasto no capítulo das finanças públicas, macroeconomia. Nós temos aqui a certeza que hoje vamos ter uma boa aula, não é? Relativamente a este tema. Também para acompanhar este painel, nós trouxemos aqui o economista Domingos Lucunde, portanto, também economista residente daqui da casa. Portanto, é sempre um prazer estar aqui, doutor. Muito bom dia. Muito bom dia, Dr. Lumbo. Um bom dia extensivo à plateia e aos colegas do painel. Maravilha. E para fechar, tem também aqui o doutor Cláudio Pereira, ele que é economista e é da casa também. Está aqui para nos dar esse suporte técnico no entendimento do Orçamento Geral do Estado 2025. Portanto, estamos agora a terminar o ano 2024. Nunca é demais trazer aqui a abordagem técnica vinda de pessoas experientes, pessoas profissionais. Doutor Cláudio, muito bom dia. Muito bom dia, Dr. Lumbo. Muito bom dia a plateia e os telespectadores.
Realmente é um tema interessante e vamos dar o nosso contributo, o nosso subsídio para tal. Maravilha. Não podemos também deixar de saudar a nossa magna plateia que vem aqui representar a Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto. Essa plateia incansável que vem sempre na busca do saber. São, de facto, estudantes do primeiro ano, não é, da Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto, que mostraram-se disponível e manifestaram esse interesse de fazer abordagem ou de participar deste tema. Portanto, um bem-aja e uma salva de palmas para todos nós, de facto. Mas é mesmo tudo nosso, não é? Então, o relógio é econômico porque o tempo é dinheiro. Então, vamos logo já começar com o enquadramento. Dr. Domingos Lucunde, qual é o enquadramento que faz sobre esta temática que nós aqui estamos a trazer? Muito obrigado. Como o Dr. Lumbo fez na apresentação, que hoje é um documento econômico e jurídico em que o Estado angolano tem como esse documento resolver, ou seja, aqui olhar pelas despesas e receita, ok? Dado um período econômico, também não só, ela serve como um instrumento de planeamento e gestão, de modo que o próprio Estado, o governo, materializa a necessidade das populações. Ok, maravilha, maravilha. De facto, isso é uma verdade, não é? Doutor Palata, que enquadramento faz sobre esta entrada já logo da temática? Muito bem, obrigado. Na verdade, só para dar ainda sequência à abordagem já feita por Dr. Lumbo e por Dr. Lucunde, é econômico, claro, porque descreve as receitas e despesas, e é político, é para dizer que o orçamento, claro, é elaborado por um executivo e autorizado pela Assembleia Nacional. Esse é o lado político. O partido que ganha as eleições tem um programa quinquenal e este programa é concretizado via exercícios de planeamento a curto prazo, que é o Orçamento Geral do Estado. O lado jurídico é, claro, uma vez aprovado, constitui-se em lei, e a lei distingue-se de outros aspectos, de outras normas não jurídicas, que é a coercibilidade, né? Isso quer dizer que o Orçamento Geral do Estado é de cumprimento obrigatório. Isso é a primeira abordagem que nós temos quanto aos elementos. Mas dizer também que, como eu já referi, o Orçamento Geral do Estado tem de concorrer para realizar objetivos de médio prazo. Okay. É anual, no entanto, tem que haver link entre aquilo que são as prioridades traçadas pelo governo. Okay. E também importa aqui destacar, no âmbito dos princípios a observar, o Dr. Lumbo já falava da anualidade, mas ainda temos outros princípios como a unidade, a universalidade, a não consignação e o princípio da não compensação, mas aqui destacar o princípio do equilíbrio. Ok. Princípio do equilíbrio, exatamente. As despesas a realizar devem prever a fonte de financiamento. Eu sei que quando nós começarmos a falar da despesa, das receitas, nós vamos precisar desse princípio de equilíbrio. Sim. E, finalmente, nesta primeira intervenção, gostaria de dizer também que a nossa abordagem vai referir-se àquilo que é a análise na classificação da própria despesa. Okay. Temos a classificação orgânica, para deixar claro, né, uma coisa é despesas do Ministério da Educação, outra coisa é despesas da função educação. Saúde é a mesma coisa, né? Porque nós temos o hospital militar, em termos de classificação funcional, é uma função defesa. O hospital militar, em termos de função, é uma função saúde. Mas em termos de organismo, é Ministério da Defesa. Então são alguns detalhes que às vezes escapam na análise. No entanto, nós vamos falar muito da classificação também econômica, é muito importante, porque aqui depois temos de ver que o saldo orçamental, o interessante é o saldo primário. Primário. E, finalmente, a parte programática. O orçamento também pode se classificar por programa. E aqui há um programa de interesse que constitui uma inovação que vou me referir posteriormente. Muito obrigado. Okay. Maravilha, muito bom nessa primeira ronda. E vamos então passar para também o Dr. Cláudio Pereira para fazer essa introdução, esse enquadramento. Hoje, em poucas palavras, eu diria que é o instrumento financeiro de planeamento mais importante que o governo tem. Okay. Porque a partir deste instrumento nós definimos
tanto os planos, os projetos, as ações que vão ser realizadas no ano posterior. Então, é o instrumento financeiro, econômico mais importante. E ele é bem claro a especificar as suas receitas e as suas despesas. Então, é mesmo de caráter imperioso nós detalharmos esse OGE. Ok, e normalmente quando as receitas superam as despesas, depois ali sai já um déficit ou superávit. Como é que normalmente se analisa isso aqui? Quando nós falamos da fonte de financiamento, nós podemos ter um superávit, podemos ter um déficit ou equilíbrio. Ok. Nós temos um superávit quando as receitas são maiores do que as despesas. Nós temos um equilíbrio quando as despesas são iguais às receitas. E temos um déficit quando as receitas são menores do que as despesas. É de salientar que normalmente nós temos quase sempre as revisões do Orçamento Geral do Estado quando nós temos um déficit. Um déficit, ok. Sim. Mas atendendo à nossa realidade, nós já vivemos situações que nós tivemos superávit. E normalmente as necessidades de um determinado período, ou no orçamento, nós priorizamos as necessidades, deixando de parte as menos prioritárias. Em situações também de superávit, no meu ver, podia sim ter também revisões no sentido positivo. Aquilo que deixou, se calhar, para... há uma visão de facto muito boa. Mas eu vou perguntar isso sim na segunda ronda. Eu vou perguntar isso porque depois isso de facto traz os fundos de soberania, essa coisa toda, a questão dos superávites. O caso mesmo em particular do fundo soberano, normalmente os fundos soberanos têm a sua essência quando nós temos superávit. O fundo soberano existe mesmo nessas condições. Mas para depois também ajudar na cobertura dos possíveis déficits futuros, não é? Não só. Por norma, nós quando exercemos a nossa ação econômica, muitas das vezes nós prejudicamos até gerações que ainda não existem. Aí surge realmente o papel do Fundo Soberano para alisar, para diminuir os danos que nós causamos para as gerações que ainda não existem. Uma das funções. Maravilha. Então vamos uma salva de palmas nesta primeira ronda. Muito obrigado pelas vossas intervenções. Agora vamos passar então nas questões um pouco mais técnicas, não é? Sobre o assunto. Eu gostava que o Dr. Palata começasse já a entrar mesmo nesta parte mais técnica sobre o Orçamento Geral do Estado, não é? Estamos a falar de um Orçamento Geral do Estado 2025 que foi aprovado agora na generalidade com 34,6 bilhões de kwanzas, não é? Portanto, este recurso que foi aprovado depois foi distribuído do ponto de vista das despesas, não é? E receitas. Eu queria que o doutor nos ajudasse a perceber um bocadinho sobre os números. Como é que estamos em termos dos números no OGE 2025, não é? Esta aprovação, e que entrasse um pouquinho mais também naquelas questões um pouco mais profunda sobre a função, conforme o doutor disse mesmo, em termos de funcional, não é? Tipo, nós quando entramos no site do Ministério das Finanças, nós olhamos a lei que aprova o Orçamento Geral do Estado e vimos orçamento por função, por exemplo. E temos aí função educação, depois tem função saúde, tem várias funções. E às vezes a interpretação das pessoas é que quando encontram aí função saúde, aquele recurso todo é do Ministério da Saúde, Ministério como órgão. Então, se calhar, eu queria que o doutor, e acontece também com a educação, não é? Vejam o valor, o bolo todo ali no orçamento, mas a interpretação é, não, o Ministério da Educação recebeu um grande bolo. Mas do ponto de vista do órgão ou da própria unidade orçamental, ele não tem acesso àquele recurso todo. Então, queria que o doutor fizesse essa explicação para lá em casa entenderem.
Realmente, é só para recordar que, do ponto de vista das funções do Estado, temos que invocar aqui o Musgrave, né? Que o Orçamento Geral do Estado tem de visar a questão da estabilização, a afetação e a redistribuição. E com base nessa análise funcional é que interessa muito, né? Sim, porque sim. Os ministérios mudam de nome, eu posso fundir Ministério da Educação e Saúde, então o impacto em termos da vida da população, do exercício econômico, não é muito pelo organismo, é pela função mesmo. Eu concordo com o Dr. Lumbo, vamos tentar descrever aquilo que são as proporções alocadas por função. Mas também precisamos ainda ver o contexto como ele é elaborado. Estamos num contexto inflacionário, o orçamento prevê uma inflação média de cerca de 19%, o preço do barril de petróleo, temos de falar disto aí porque é a principal fonte de receita do Estado, prevê-se que está fixado em 70 dólares por barril. E, claro, o Dr. Lumbo já frisou aqui a magnitude, né? São trilhões, né? Depois dos 1.000 milhões, ou na linguagem brasileira, bilhões, tem aí os trilhões, né? Tem aí os trilhões. Segundo o relatório de fundamentação, nós temos, de facto, receitas avaliadas superiores a mais de 20 milhões, né? cerca de 20 trilhões, neste caso, em quantas, né? E as despesas avaliadas em 21 trilhões, o que faz um déficit global de 1,4 trilhões de kwanzas. E é por isso que eu falava no princípio, e o Dr. Cláudio, né, tentou explicar muito bem a questão, o que é déficit, o que é superávit. Falávamos que aqui o grande interesse na análise disto é o déficit primário, porque mesmo na nossa situação da família é normal ter dívida, é normal ter um orçamento deficitário. A regra de ouro é que o volume da dívida, ou seja, do déficit, não pode exceder a despesa de capital. E felizmente neste orçamento obedeceu-se a regra de ouro. E o Dr. Cláudio falava da necessidade de salvaguardarmos as gerações futuras. Numa das edições, o Dr. Lumbo lembra, nós analisamos a questão dos bens públicos, externalidades, nós falamos de bens de mérito. Ou seja, quando o déficit que nós temos, e isso aí deixa ver a minha cábula, é importante porque vamos falar de números, né? Fica à vontade. De números. A parte econômica está a valer 16% do Orçamento Geral do Estado, são as despesas econômicas. E por que é interessante falar da economia? Claro, nós sem a produção da riqueza não podemos ter o lado social. Primeiro é produzirmos, depois é que nós pensamos em distribuir. A parte, e falamos da agricultura, que é 4%, os transportes 5%, a energia vai valer 4%. Na verdade, aqui podemos dizer que ainda são dotações inferiores, né, àquilo que eu desejava, mas dar nota que, comparativamente ao Orçamento Geral do Estado de 2024, houve um acréscimo de cerca de 129% para o setor econômico. Mas em termos global, nós estávamos aí a ver que são 40%, de um modo global, né? Tipo, quando comparado o 2024, o 2025, do modo global, 40%. Agora, esses 129% só na função econômica. Só na função econômica. E também, claro, como é uma aula, né? Dizer que isso é o normal, obedecendo a lei de Wagner, né? A despesa pública tende a crescer pela dinâmica demográfica, pela intervenção do Estado. Esse é um princípio que certamente o orçamento de 2024 vai ter magnitude maior do que o 2026. O 26 vai ser maior do que o 25 e assim sucessivamente. Está comprovado, é a lei de Wagner, né? O crescimento populacional, tudo aquilo. O lado social, o lado social, a despesa da área social vai valer cerca de 22%. Né? 22%, a educação com 13%, a saúde com 12%, a habitação e serviços comunitários com 10% e a proteção social com 8%. Em termos globais, houve aqui um salto de cerca de 50% comparativamente ao orçamento passado. Mas dar nota que quem lê o Orçamento Geral do Estado tem de prestar muita atenção nas dotações quando se trata da percentagem do total da despesa fiscal primária e do total da percentagem da despesa total. Porque aquilo que o Dr. Lumbo já referiu, né? Quando estamos a falar da despesa primária, nós já excluímos o serviço da dívida pública. Sim.
mais da metade dos recursos do país estão a servir para pagar dívida. Yeah. Ok? Yeah. São 16,8 então, bilhões. Sim. O que acontece é, se eu comparar só apenas, retirando a dívida, o bolo que ficou, quando eu redistribuo para essa função, a parte social recebeu 44%. Ok. O que é diferente, né? O 22% é já considerando inclusivamente a dívida, né? O serviço da dívida. Sim. Ok, e a defesa também houve aumentos proporcionais de cerca de 55%, lamentavelmente, né? O social aumentou 50%, comparando com hoje 2024. Sim. A defesa 55%, os serviços sociais 81%, os serviços gerais, né? Serviços públicos gerais, 81%. O essencial aqui em termos de impacto, porque nós, a economia, nos preocupamos muito com o impacto, está salvaguardada a questão da regra de ouro. Né? Estamos a pagar dívida, é porque agora estamos mais preocupados com as gerações futuras, para não pagarem mais dívida, nós começamos a sofrer já agora. O famoso trade-off, né? Entre o presente e o futuro. Acredito que em termos de alocações, da distribuição, é o que parecia dizer. O Dr. Palata esteve muito estrondoso quando trouxe os números aqui para nós. Eu queria também convidar o Dr. Domingos para tentar aqui nos ajudar a perceber um bocadinho sobre os gráficos, né? Nós temos aqui um gráfico onde faz a distribuição sobre essa proposta do OGE em termos de alocação, e o Dr. Palata disse muito bem, quase metade do orçamento 2025 foi então canalizado para a dívida. Estamos a ver aqui o gráfico, sentimos, quando comparado 2024, em azul temos o 2024, e depois temos o 2025 com 16,8 bilhões a crescer. E temos também aqui Luanda. Luanda também cresceu bastante. Mesmo com esta separação em termos de província, não é? Agora Icolibengo será província, já está projetada aqui no orçamento. A Luanda em 2024, com o Icolibengo, Luanda estava em 1,01 bilhões. Agora, sem Icolibengo, Luanda vai para 2,09 bilhões de kwanzas. Portanto, queria que fizesse depois também aqui uma análise, não é? Já estamos a ver que dívida pública está a pesar a 49%, bem próximo dos 50%. Luanda está a pesar 6%. Todas as outras instituições estão a pesar 17%, e a estrutura central, ali onde vai alocar todas as unidades do nível central, está a pesar ali 28%. Então queria que o Dr. Domingos nos ajudasse a perceber um bocadinho, e depois no final que falasse um bocadinho sobre este valor global para as novas unidades. Nesse caso, nós estamos a falar agora da província do Cuando, também o Icolibengo, não é? O Mochico Leste, não é? O Cubango. Então estamos a falar dessas províncias que o Cubango, que agora vai ser o Cuando-Cubango, depois tem o Cuando, o Icolibengo e o Mochico Leste. Estamos a falar de 3 províncias que vão agora adicionar às 18 províncias para chegar a um total de 21. Mas, do ponto de vista visionário, as pessoas entendem que este aumento das 3 províncias é que está na base do aumento do Orçamento Geral do Estado 2024 na ordem dos 40%, quando 2025, quando comparado o 2024. Mas nós, quando somamos, chegamos a ver que as novas unidades, todas elas juntas, estão na ordem dos 530 mil milhões. Que nem sequer é 25% de Luanda. Então, eu queria que o doutor nos explicasse isso. Primeiro, vamos aqui fazer aqui uma análise quanto Luanda saiu de 1 para 2. É a realidade, né? Luanda é a capital de Angola, né? E
é a província onde está concentrado com todos os serviços. Está cá em Luanda. Então pesa, do ponto de vista do bolo orçamental, aqui pesa mesmo. E por outra, quanto a divisão aqui, ou a distribuição do bolo em função das províncias, eu tenho aqui alguns dados do Ministério das Finanças. A minha maior preocupação é olhar no tipo de despesa fiscal, ou seja, aquilo que depois o Estado tem que buscar para no ano seguinte conseguir materializar os seus serviços. Né? Estamos aqui a falar o seguinte, para 2025, o Estado vai precisar arrecadar 21 mil milhões. E isso aqui deveria ser também a nossa preocupação. Né? Sim. Vai aumentando. Aumenta o bolo do orçamento em função da despesa que também cresce, e por outra, a intenção é reduzir a dívida pública, que este ano está por aí em 60%, né? Mas no próximo ano é chegar por aí a 38% da dívida pública, que é a meta do próprio Estado. É a meta do próprio Estado. Então, a mesma preocupação não é o bolo ou a fatia que se distribui nessa província, porque, até por sinal, elas não representam assim, não tem um valor tão estrondoso em relação a Luanda. Luanda se justifica-se em função da magnitude do próprio aparelho do Estado. Eu acho que é isso. Sim. De facto, isso é uma verdade, e muito obrigado, Dr. Domingos, porque nós temos que olhar mesmo se de facto nós vamos arrecadar para cumprir com esses objetivos. Porque nessa altura nós estamos num OGE 2024, que nem sequer 70% desse orçamento foi executado. E já é dezembro, e já estamos a terminar o ano. Então, é preocupante de facto. Nós temos que estudar mecanismos que vão trazer receita, vão alimentar mesmo esta máquina em termos de entradas, em termos de receitas, para nos facilitar então executar o orçamento. Mas, doutor, só aqui mais um ponto de ordem. Se ainda não estamos aquilo que o Estado tem enquanto serviço da dívida, sim. E com aquilo que o Estado pretende arrecadar em função via imposto, só temos aqui que dizer: famílias e as empresas, preparam-se. Ok. Alguém tem que pagar. Alguém tem que pagar. Alguém tem que pagar. Obrigado. Vamos passar ainda para o doutor Cláudio, não é? Para dar também aqui algum subsídio. Dr. Lumbo, a percentagem das novas províncias é de 1,39. 1,39. Sobre o OGE 2025. Então, não podemos nos ater ali, não é? Como se fosse a fonte do aumento das despesas. Realmente eu concordo com o Dr. Palata. Nós temos que pagar a dívida, mas o peso também está excessivo. Dr. Lumbo, nós falamos aqui das gerações futuras. Protegermos as gerações futuras, mas também não podemos deixar ou viver aflito porque estamos a proteger as gerações futuras. Podemos suavizar a coisa, encontrar um equilíbrio. Ok. Podemos encontrar equilíbrio. Agora, tocando no ponto do OGE 2024, que até aqui não se completou ainda 70%. Aí também a função do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tem a função de supervisionar as ações, a execução do OGE. Não, mas porque assim, o Orçamento Geral do Estado, no processo de execução, ele tem de ter a parte financeira disponível. Porque a parte orçamental é esta que foi aprovada, temos ali. Mas se não tiveres a parte financeira, que é aquele processo das atribuições de cotas financeiras nas unidades, para a execução do mesmo. Sim. Porque o orçamento está lá, são números, ficam ali no quadro, não é, que detalha as despesas das unidades, os números, estão aí o orçamento. Mas ele só executa aquele orçamento
se ele tiver uma cota financeira, que normalmente é disponibilizada na base do 12º, ou que é uma coisa assim. Mas ele não tem. Se ele não tem esta cota financeira, ele não vai executar. E o Tribunal de Contas pode até surgir diante dessa unidade e dizer, epa, unidade, você não está a executar. A unidade vai dizer, não estou a executar porque não tenho cota financeira. Os dois pilares de hoje é receitas e despesas. Nós prevemos as nossas despesas de acordo com aquilo que nós vamos arrecadar, ou da nossa receita. Então nós definimos hoje com cláusulas bem claras quanto às receitas. Então chegamos até novembro, não se materializa. Aí é onde eu digo que o meu colega, o painel, tem razão. Isso quer dizer que 2025 vai ser mais apertado. Porque se não foi executado até agora, 2025 vai ser mais apertado. Doutor Palata, quer rebater isso? Não, realmente, nós aqui, a economia, eu disse e tenho dito sempre, é questão de gestão de trade-offs. Gestão de trade-offs. Primeiro é que o orçamento, em termos econômicos, devia ter uma componente contracíclica. Ou seja, aquilo que o Dr. Lumos já referimos aqui. No momento de aflição, nós temos que encontrar reservas, fundo soberano, para suavizar essa aflição, né, que são os estabilizadores automáticos. Sim, sim. Mas nós temos de ver que, como eu disse, o Orçamento Geral do Estado 2025, pela informação que é pública, tem 4 prioridades. E eu vou começar na última, em função do que o Dr. Lucuno estava a se referir, né? As famílias preparem-se. Sim, sim. Vão continuar as reformas fiscais, porque a 4ª prioridade é mais robustez das finanças públicas. Nós temos muita informalidade, temos muita gente que não paga impostos, é questão de eficiência da própria AGT para nós conseguirmos arrecadar. Agora, claro, nós temos de deixar claro a questão da equivalência ricardiana. Então, se o setor empresarial está aflito para haver crescimento econômico, tem de haver diminuição dos impostos. Se não termos a componente de dívida, o dinheiro vai sair aonde? Emissão da moeda. Todos os economistas sabem que não é viável emitir hot money, né? Então, ou aceitamos a dívida ou aceitamos os altos impostos. Então, temos de nos conformar com os trade-offs. Mas para dizer que primeiro, a robustez das finanças públicas vão assegurar no sentido de termos receitas correntes para cobrir despesas correntes. A questão da dívida não constitui problema desde que sejam para cobrir despesas de capital, porque os futuros pagadores vão beneficiar também com a infraestrutura que será construída. Exatamente. Uma outra prioridade, que é a segurança alimentar e a própria economia, né? Que é a questão da diversificação da economia. Porque nós temos inflação, mas eu tenho dito que a inflação nós só teremos problema resolvido por questão estrutural quando nós produzirmos. Então, aí também lê-se no documento, haverá um acréscimo da linha de crédito de 15 mil milhões, né, de kwanzas para apoiar o fomento do setor privado. Bom, vamos esperar, porque são previsões, vamos esperar que nós sejamos eficientes na execução dessas iniciativas. O lado social, eu estava a dizer que o Dr. Lumbo falou de separarmos aquilo que é educação como função e educação como ministério. Na realidade, aqui, essa abordagem conseguimos esclarecer quando nós combinamos a análise funcional com a análise por programa. E interessante aqui, o Dr. Lumbo sabe que eu tenho estado muito preocupado com a questão do capital humano. Capital humano é saúde e educação. E aqui há um programa interessante que eu vi que vai custar 450 mil milhões de kwanzas, que é o programa Merenda Escolar, né, que vai se transformar num programa escolar de alimentação. Quer dizer, todas as escolas paulatinamente vão ter alimentação. Espero que seja concretizada, porque nós, quando nutrimos as crianças, desenvolvemos as suas capacidades cognitivas, porque as nossas crianças, quase metade sofrem de malnutrição, segundo os dados que existem por aí. Então, a questão da alimentação escolar é muito interessante na abordagem que traz esse Orçamento Geral do Estado. E, finalmente, a primeira prioridade, que é mais rendimentos. Para funcionários públicos, 25% de aumento.
Bom, o IRT também para aquelas questões do setor, para as empresas do tipo SEC, que trabalham no setor primário, fundamentalmente vai haver uma diminuição. Para ver que aqui há um esforço, se diminuirmos os impostos, aumentarmos a despesa. Não vejo aqui espaço para não termos dívida. E ainda bem que a tendência é ainda negativa, né? O doutor Lucunde já disse muito bem que a proporção da dívida de 2025, né, é menor do que a anterior. Eu acredito que os desafios são mesmo enormes, e são desafios que temos. E o fundamental, falavam já aqui do Tribunal de Contas, eu acho que para além do Tribunal de Contas é sermos eficientes e eficazes. No processo de execução. No processo de execução, na contratação pública. Termos capital humano altamente competente, né? Porque às vezes o dinheiro está aí, mas também para executar, as pessoas levam os projetos, corrigem projetos. Temos essa questão do aparelho dos funcionários públicos que devem ser capacitados constantemente. Obrigado. Maravilha. Na verdade, sim, ficou aqui duas questões muito importantes que era importante aqui ressaltar. A questão dos contratos públicos. O Serviço Nacional de Contratação Pública já tem estado a fazer um trabalho muito bom sobre os leilões, a abertura dos concursos públicos. Isso também ajuda a minimizar o custo da operação, não é? E também o Dr. Palata fala sobre a questão do endividamento para favorecer as despesas de capital. Endividar-se não é mal. Vamos tentar baixar um bocadinho o nível. Lá em casa, por exemplo, uma coisa é eu ir ao banco, pedir um empréstimo para comprar um carro para uso pessoal, e a outra coisa é ir ao banco pedir um empréstimo para comprar um carro para serviço de táxi, por exemplo. São coisas diferentes. Tem um endividamento que é corrente, que você fez só para uso pessoal corrente, mas tem um endividamento que vai gerar retornos. É nessa perspectiva que o Estado tem que fazer. Quando vai endividar-se, tem que pensar nesta perspectiva. Endividar-se, por exemplo, para construir infraestruturas rodoviárias e ferroviárias. Essas infraestruturas vamos pagar no futuro e, consequentemente, a população também vai beneficiar no futuro. Mas tem aqui uma coisa também que eu gostava de contribuir, não é? Aqui, saindo um pouco das vestes de moderador, não é, para entrar aqui no vosso campo, gostava de contribuir, tem muito que ver com a proporção do endividamento externo, tipo interno e externo. Portanto, também não é mal se endividar até um nível acima dos 50% do PIB, podemos ir nessa perspectiva, mas quando o endividamento é interno, portanto, se eu tiver possibilidade de ter a maior parte do endividamento interno, maior parte do endividamento, estou a falar de construções, de infraestrutura, mesmo até em despesas de capital. Se for interno, de facto, eu espero bons resultados, porque quando eu estiver a pagar, não é, esta dívida, eu estou a dar oxigênio na minha economia. Ok, vamos então agora passar para o Dr. Cláudio novamente, para nos falar um bocadinho sobre o Fundo de Soberano, não é? Fundo de Soberania. Já começou a introduzir na questão da Constituição, viu como é que aquilo normalmente é constituído pelo intermédio do superávit. O Dr. Palata também aqui deu aqui uma explicação muito boa sobre essa questão, porque o Fundo de Soberania, na verdade, depois vem dar aqui um impulso nessas situações, não é? Quando nós estamos com dificuldades, não é? No processo de execução, a cobertura de possíveis déficits. Então, como é que estamos? Bem, a economia normalmente tende a ser um conjunto de elementos cíclicos. Tem o ponto alto, tem a tina, tem o boom. E sempre que nós estivermos no boom, nós temos superávit. E com superávit há necessidade de nós nos precavermos das situações negativas. Aí surge a necessidade de nós criarmos os fundos soberanos. No nosso caso em particular, nós já tivemos um período que o preço do barril de petróleo era muito alto e nós tivemos o prazer de criar o fundo soberano. Mas agora estamos com uma visão de $70 nesse orçamento, $70.
e 1090 e tal barris, 1090 e tal, O 1 número milhão, me escapa. né? E 90 e O tal. orçamento está Mil previsto com o preço do barril, quanto o número me escapa. 70 dólares. Estamos no limiar. Ok. Estamos no limiar. Mas não estamos tão mal assim, porque acredito que, atendendo à situação geopolítica, é provável que o barril tende a subir. Tende a subir, ok. E se subir, nós teremos sustentabilidade para o nosso hoje é 25. Mas em 2001, 2002, naqueles anos ali, nós também tivemos superávites, doutor. Sim, nós tivemos Então, superávit e foi mesmo a razão da criação do nosso Fundo Soberano. Mas agora estamos aqui nesse momento a precisar. Onde é que estão esses recursos, doutor? Não só nesse momento. Se nós olharmos, nós tivemos vários programas que foram supridos pelo Fundo Soberano. Um dos programas é o PIM. Ah, o PIM. O PIM. Ok, esse é o Plano Integrado da Intervenção dos Municípios. Sim. Ok. O Fundo Soberano foi a fonte de financiamento desse programa. Ok. Então, é só para dizer que o Fundo Soberano serve mesmo para alisar as situações anômalas que podem existir, tanto no presente como no futuro. Ok. E no nosso caso em particular, se porventura aquilo que se prevê para 2025, quanto ao preço do barril do petróleo for positivo, melhor para nós. Porque vai dar mais um gás, uma sustentabilidade no Fundo Soberano e podemos evitar muitos problemas. Por exemplo, no caso mesmo da dívida, vai suavizar o peso que a dívida tem no OGE. Ok. Então é mais ou menos isso. Sim, o doutor Domingos, o doutor Palata fala sobre a questão do crédito. Também aqui pode provavelmente ter aqui um incremento. E fala também sobre a questão das famílias. Não é? Está a falar da malnutrição. E o doutor Palata teve até o cuidado de fazer essa abordagem no nosso livro de lições de macroeconomia, ali onde temos os economistas respondem, não é? O doutor Palata respondeu detalhadamente com todos os princípios nesse nosso livro de lições de macroeconomia sobre a malnutrição, sobre essas questões, trouxe dados até inclusive, e uma abordagem muito bem feita. E nós conseguimos ver, depois de termos olhado a abordagem do Dr. Palata, conseguimos perceber que, de facto, a malnutrição pode impactar a economia, pode impactar negativamente a economia. E no enquadramento que o Dr. Palata faz sobre essa questão do crédito, depois traz também as famílias, eu queria que o Dr. Domingos desse mais alguma sustentabilização, não é, sobre essa questão, porque, de facto, nós estamos com famílias com um certo grau de vulnerabilidade neste capítulo da malnutrição, sem desprimor ao esforço que tem estado a fazer as entidades, o Ministério da Saúde e outras entidades, mas o que é que podemos fazer para melhorar? O que é que podemos fazer para termos uma solução mais plausível com as nossas crianças no capítulo da malnutrição? Eu devo ter um bocadinho de receio em falar sobre esse tema. O mestre Palata fez uma abordagem bruta nesse livro de macroeconomia. Eu li, abordagem muito bruta, em que se as instituições pegassem, lessem, de certeza aproveitaria-se muita coisa ali. Nós sabemos que a educação e a saúde são os irmãos pobres do OGN. São aqueles filhos em que o pai nunca aparece no aniversário do filho, nem também não apoia. Mas é fundamental que devemos aqui saber que são os setores estratégicos. Vamos aqui reconhecer que é um esforço do Executivo no que toca, porque isso não é só um projeto do país, mas sim também das Nações Unidas, né? Essa exigência de eliminação da malnutrição é um projeto das Nações Unidas e a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Com a entrada deste programa que tem a ver com a fome, esse programa do doutor... A merenda escolar. Merenda escolar. Já existe. A merenda escolar não é um programa novo, já existe. Mas também devemos reconhecer que
é fundamental em que os programas se não tiverem um impacto direto na vida das famílias, devemos nos rever. Por que o programa merenda escolar, nos anos anteriores, não foi eficaz? Ok. Será que vale a pena, continuamos com esse mesmo projeto e com o mesmo player? Yeah. Eu aqui tenho dificuldade de entender como é que é possível a merenda escolar, vamos supor, merenda escolar no quando Cubango, lá no interior, dá leite. Leite a um menino que nunca tomou o leite não. Tá? Eu penso que a merenda escolar deve ser adaptada em função à região. Ok. Em função à região. Se naquela aldeia usa-se muito batata, por que não explorar esse lado dos agricultores, que também a merenda escolar pode fomentar o crescimento econômico de uma dada região. Sim, sim. Em função do quê? Em função daquilo que eles mais consomem. Eu penso assim. Não sei se os outros têm outra visão diferente. Quer dizer, fazer um estudo primeiro da zona, da área. É fundamental. Efetivamente... É fundamental. São programas que depois catapultam, criam desenvolvimento dentro da comunidade. Ok. Sem criar aqui também desprimor a malnutrição, não é? Porque não podemos fomentar a merenda escolar na perspectiva da manutrição. Não é essa visão. Sim. Ok. Eu sei que não é o meu tempo, Sim. me permite só. Não, mas pode apanhar um gancho. Exatamente o que o Dr. Lucunde se referiu. O programa traz essa visão. Okay. É só ter o acesso. Ele fala de facto esses constrangimentos registrados com a merenda escolar e fala aqui da necessidade de incentivar a produção local, contextualizar, né? E depois a questão da própria execução, que tem que ser o município, tem que ser a escola, mas isso depois os executores vão decidir, vão ver, mas nós temos de ter em mente que temos que agir local, né? Programas como esses, não precisamos que o governo central seja o gestor principal, porque senão não vai mesmo dar certo. Mas só para dizer que, pelo que eu li, a abordagem do Dr. Domingos Lucunde está mesmo inserida nessa perspectiva. Obrigado. Ok, tá bem. Muito obrigado. Agora vamos então passar para a nossa plateia, para algumas questões antes das considerações finais. Então vamos dar essa oportunidade, não é? A nossa plateia pode também fazer perguntas. Então, basta dizer o nome e a questão a fazer. Fiquem à vontade, podem perguntar, fiquem à vontade. Nome e a questão, por favor. Okay. Muito bom dia a todos. Joel Jacinto é meu nome. Gostaria de começar a minha intervenção parabenizando os proletores pela brilhante apresentação. A questão que eu gostaria de colocar é a seguinte. Vendo bem os números que estão a ser apresentados aí, dão-me a entender que o governo não quer acabar com a simetria. Porque, de facto, estamos a ver mais uma vez a desigualdade em termos do orçamento. É muita diferença. E dessa forma, não temos como acabar com as assimetrias. Uma outra questão que eu gostaria de colocar. 2025 vamos celebrar 50 anos de independência. Conseguimos de nos libertar dos portugueses. A questão é, quando é que nós vamos nos libertar do petróleo? Boa questão. Uma outra questão, para terminar já. Recentemente, ouvimos uma informação anunciada pelo Presidente da República, a vinda da seleção argentina para um jogo de futebol amistoso com Angola. E já estamos a ver algumas informações que estão a rolar a nível dos órgãos de informação que a Confederação de Futebol da Argentina apresentou um custo. Estamos a falar um valor que ronda 5 bilhões de kwanza. E eles ainda apresentam uma condição sine qua non. Mil milhões. Com a vinda de Lionel Messi são 16 bilhões. Bilhões. Com a vinda de Lionel Messi são 16 bilhões. São os números que estão agora a rolar.
a nível dos órgãos de informações, das redes sociais. E a minha questão é, estamos a falar de quase 50% do orçamento geral do Estado. A questão é, Angola ganha quanto com a vinda da Argentina, pagando para a Argentina vir ao nosso país 16 bilhões de kwanza. Muito obrigado pela atenção. Ok, vamos lá ver, tem mais alguma questão aí? Sim, sim. Faz favor. Boa tarde. Primeiramente, queria parabenizar os preleitores. Joel. E O nome, desculpa? Edson de Miranda. Nós aqui estamos a fazer uma análise da proposta do Orçamento Geral do Estado de 2025 e verificamos de um tempo a esta parte, sensivelmente nos últimos 6 a 7 anos, que o grande problema não são previsões excelentes ou atribuições de cotas ou valores, percentagem a determinados setores. E o que tem na base do insucesso, muitas das vezes, da execução do próprio orçamento, tem sido a execução financeira, a execução prática do mesmo orçamento. E, noutros casos, acabamos por incorporar também aqui a questão da qualidade da despesa. Uma vez disponibilizada os recursos financeiros disponíveis, por intermédio das cotas financeiras às diferentes unidades orçamentais, existe um problema que acaba por ser a qualidade da execução daquele disponível, sendo colocado em causa aqui as despesas que acabariam por satisfazer as necessidades das populações naquela localidade ou naquela circunscrição onde foi previsto a execução de uma determinada despesa. Okay. Contextualizando aqui, eu queria saber um bocadinho dos nossos preleitores. Que impacto tem a qualidade da despesa, relacionando aqui com a execução em si das cotas que são atribuídas normalmente pelo Ministério das Finanças na economia angolana? Qual é a necessidade de fazermos análises, previsões, e no final das contas, no final do dia, a execução muitas das vezes nem a 50% do previsto nós conseguimos chegar? Isso acaba por ser um problema que vem se arrastando durante alguns anos e ficamos nesse impasse sempre. Quando temos a cota disponível, a disponibilização de finanças, temos um problema da qualidade da despesa. Muitas das vezes a despesa não satisfaz a necessidade daquela localidade e, por outro lado, o Estado muitas das vezes não tem a capacidade. Isso não é um pecado, porque muitas das vezes, tendo em conta o contexto, o cenário econômico que nós vivenciamos, pode sim o Estado não ter capacidade ou liquidez suficiente para honrar com todos os seus compromissos. Mas é muito complicado seja telegráfico, fazermos esse tipo de análise sempre. Mas, contudo, nós estamos aqui prontos para contribuir com o que for necessário e muito obrigado. Ok, obrigado. Vamos então passar para os nossos preleitores, assim de forma resumida, que vão respondendo às questões e depois vamos passar para a última fase, que tem que ver com as considerações finais. Cada preleitor vai dar as suas considerações finais. Vamos então começar com, não sei quem é que quer começar. vamos começar com, eu queria que o Dr. Domingos começasse, não é? E deixássemos o Dr. Palata para o fim. Depois do Dr. Domingos, passássemos para o Dr. Cláudio e depois o Dr. Palata no final. Eu vou falar aqui da independência do petróleo. Uhum. Sabemos todos nós que o petróleo é a menina de ouro de Angola, a filha mimada. Mas até agora sentimos que ela representa
quase 98% no OGE, ela ainda tem um peso muito grande em detrimento dos outros recursos naturais. É sim fundamental que se crie planos estratégicos para que nós deixemos de depender do petróleo. Para isso, requer um trabalho de casa muito sério. Não é possível nós diversificarmos a economia se não olharmos principalmente no homem como centro do desenvolvimento do país. Por mais que se criem programas voltados para o fomento, o agricultor do século XXI, o agricultor da inteligência artificial, ou seja, hoje o mundo em si está tão evoluído do ponto de vista de tecnologia que até o agricultor já não chega lá ao campo, à fazenda. Já há instrumentos que conseguem eliminar os insetos por via de drone. Mas ainda não. O agricultor em Angola tem dificuldade de conduzir ou maquinar o trator. Esse é o problema da escola, deve passar por uma escola. Então, são esses todos os fatores. Deve existir um esforço conjunto, principalmente das academias. Quer dizer que o princípio para nós tornarmos independentes do petróleo é esta questão do capital humano. É apostar no capital humano. Até por sinal, o setor petrolífero é o setor que menos emprega a nível do mundo por causa do excesso de tecnologia que eles usam. Exatamente. Nós aqui podemos pensar que se é o setor que dá mais dinheiro, o setor que mais emprega, é o que menos emprega a nível do mundo. Sim, o setor petrolífero. É o que menos emprega, então há uma necessidade enorme. Porque a diversificação da economia não pode ser só um discurso numa sentada de amigos, né? Isso tem que ser algo muito sério que envolve compromisso da nação. Não se vai diversificar a economia enquanto não tiver homens capazes que devem estar em frente no centro do desenvolvimento. Como é que você quer diversificar a economia e olha pelo bolo do setor da educação? Alguém doente não tem como ir para a escola. Estamos aqui a falar da merenda escolar. A merenda escolar é um quê? É um programa, já que também, falando da assimetria, é um programa que visa eliminar as assimetrias. É um programa, porque está provado. Quem estuda com fome tem problema de assimilação. Isso está provado cientificamente. Está provado isso. Agora, 16 bilhões, não sei se esse número saiu aonde, eu não sei se esses 16 bilhões, não vi ainda nenhuma matéria relacionada a esses 16 bilhões para a vinda da seleção argentina. Não quero aqui assumir, mas se a ser verdade isso, o nosso ouvinte, a ser verdade é metade do nosso orçamento, não é? Estamos em dívida, vamos fazer mais coisas. Doutor Cláudio. Eu acredito que é questão de número. Ok. É questão de número. Okay. Eu acho que o nosso telespectador deve estar um pouco equivocado quanto a este valor. Ok. Mas eu corroboro com o meu colega Domingos. Realmente, a questão da simetria. Existe uma relação direta entre o peso que nós encontramos nas localidades com as assimetrias. Se nós olharmos, nós veremos que Luanda é a província com maior densidade populacional. Tem quase 50% da densidade populacional. Isso também tem um peso. Vai causar, sim, assimetria. Nós veremos que no nosso hoje, o Luanda, penso eu que tem um peso de 6%. Benguela tem um peso, penso eu que de 1,49, 1,52. E Lubango 1,39. Os dados não encontro aqui, eu tenho esses dados memorizados. Mas também são as maiores praças que nós temos na nossa economia. É óbvio que nós temos que criar política para descentralizar, para minimizar as assimetrias. Criamos novas províncias. Nós temos que ter políticas sociais para
mobilizar a juventude para essas localidades. Ok. Temos que ter políticas sociais para tal. Ok. Mas é um processo. Se nós olharmos, por exemplo, já houve uma melhoria. O peso que a agricultura tem, a percentagem que a agricultura tem em detrimento do ano passado, houve um aumento. O doutor Palata não me deixa mentir, já falou aqui dos dados. Mesmo em termos de educação, realmente o homem é o centro da questão. Para existir diversificação da economia, Sim. nós temos que ter homem com qualidade, Sim. homem com instrução. E olha aqui, a nossa maior riqueza não é e nunca foi o petróleo. A nossa maior riqueza deve ser o homem. E em segundo lugar, quiçá, a agricultura. Porque nós somos um país potencialmente rico em todo tipo de agricultura. Então, esse é um dos pontos que nós temos que levar quando falamos da diversificação da economia. Falou-se também do impacto, ou questionou-se do impacto da qualidade da despesa. O doutor Palata falou disso. Isso tem muito a ver com a qualidade dos funcionários públicos que nós temos que ter. Voltamos de novo no centro da questão. O homem. O homem. Yeah. Ou seja, nós temos uma plateia aqui de estudantes. Não parem, porque nós precisamos de pessoas com maior acumulação de conhecimento para exercerem da melhor forma possível esses conhecimentos. Okay. Existem lugares, sim, para todos nós. Só que nós temos que ter conhecimento para tal. Nós podemos fazer melhor. Muito bem. Obrigado. Doutor Palata. Realmente, eu acredito que podia até dizer que sinto-me ultrapassado, mas vamos fazer algumas considerações. Algumas questões, sim. Só para levar uma abordagem um pouco mais, sairmos naquilo que é senso comum e levar mesmo na reflexão sistêmica. Sim. A questão das assimetrias regionais. E hoje em dia fala-se muito de novas províncias, mas o problema é o território ou os habitantes. E o gráfico que nós temos aí, se nós introduzirmos aqui o denominador de população, fazer per capita, e o Dr. Cláudio já estava a dizer nesse sentido, vamos ver que aquele todo número de Luanda vai desaparecer. Vai desaparecer. Quer dizer, o problema aqui realmente, eu também fiz estudos no âmbito das migrações. Vieram mais pessoas a morar em Luanda depois da guerra. Não é guerra que trouxe aqui as pessoas, é investimento. Ou seja, investiu-se muito de facto em Luanda e trouxe o êxodo rural. Sim. De qualquer maneira, a assimetria aqui em termos de distribuição da despesa, eu acho que é óbvio. Porque nós estamos a resolver problemas da população. Então, onde tiver mais habitantes, é tão fácil alocar lá mais recursos. Se nós calculamos aqui o orçamento per capita, ao diluir por pessoa, esse gráfico baixa. Baixa logo. Baixa logo. É questão de número. No entanto, temos de estar mesmo preocupados. Cria um ciclo vicioso. Resolvemos os problemas das pessoas que estão em Luanda, mais pessoas que estão no interior acham que lá é onde há a solução de todos. Então, dizia um meu colega, resolver os problemas de Luanda é não resolver problema em Luanda. Ok. Sim. Vai criar outros problemas, afogas então, Luanda. Criamos zonas tampões, né? Porque o censo apresentou que Luanda é a província mais habitada. E está aqui o Bengo, muito próximo, é a província menos habitada. Então, se não fizéssemos centralidade do Quilamba, ou a centralidade do Quilamba, mandássemos para Cachito. Naquela fronteira ali, o tampão. Teríamos só o único problema da mobilidade, né? Como trazer aqui na cidade. Mas, de qualquer maneira, é um problema muito... concordo mesmo com a abordagem, a simetria, mas não é um problema fácil de resolver, porque é um contexto democrático. Sim. É um contexto democrático. Você tem outros truques, né? Serviço militar obrigatório pode resolver o problema da população. Falamos com os sobas para criar casamentos lá e a pessoa vai e não volta mais. Sim. Cria fronteiras aí. No entanto, vamos falar da política econômica. Temos aí o corredor do Lubito, acredito que vai arrastar também a atividade econômica e levar pessoas lá. Doutor Palata, concordo plenamente com o doutor quanto aos investimentos para minimizar as assimetrias e principalmente a densidade territorial, populacional numa área restrita. Então, se assim for, podemos sugerir que
canalizamos esses investimentos nessas províncias. Não, mas isso que o doutor Palata está aqui a dizer, criar essas zonas Sim. tampão. Sim. Mas tem que criar também condições de mobilidade. Essas zonas têm que ser arrastadas de condições de mobilidade, zonas tampão. Imagine uma estrutura, um investimento como Centralidade do Sequel ou do Quilamba, ser construído nesta fronteira que vem aqui, Kwanza Sul, Luanda. Está um pouco mais próximo. Kwanza Sul, Luanda. Vamos construir aí um grande investimento. Então, quem está a vir ali do sul, não chega em Luanda, para ali. Isso que, o que o doutor está aqui a chamar de tampão. Ele para aí. E vamos diversificar, não é, do ponto de vista do investimento, dessa forma. Porque imagine, Kwanza Norte está muito próximo de Luanda. Tá sim. Mas Por que Kwanza Norte não é desenvolvido? Bengo está muito próximo de Luanda. Por que Bengo não é desenvolvido? Está a faltar alguma coisa. Mas eu quando falava do investimento, para falar mesmo investimento que proporciona emprego ao jovem. Porque se tiver lá emprego, nós vamos sair de Luanda, vamos para lá. Ou a juventude vai sair de Luanda, vai para lá. O investimento que eu estou a me referir é colocarmos lá as empresas. Por exemplo, quando o Cubango tem muita terra arável, se investirmos na agricultura lá, os jovens vão ficar lá. Mas não basta, é necessário ter infraestrutura. Depois depois condições para... Sim. Tem que estar associado. Tudo isso, Sim. né? Tudo associado. Sim. Okay. Primeiro a infraestrutura, né? Que é chamada de despesa de capitais de qualidade. Não, aqui já entrando nas considerações finais, Sim. doutor. Não é? Vamos embora. Avança. Yeah. Entrando já nas considerações finais. O que se, Yeah. o que Vamos se embora. Sim, sim. com este, hoje é 2025, que tenha maior impacto que é no setor da saúde, educação, e que o Estado seja capaz de materializar principalmente, de olhar principalmente naqueles setores que requer maior ajuda e fiscalizar as despesas de capitais. Devem ser mesmo de qualidade, para que volta e meia o Estado não procura tirar dinheiro de uma outra fonte para alocar aonde deveria ser evitado. Ok, maravilha. Doutor Cláudio, considerações finais. Muito bem. Hoje é 2025, sendo hoje um documento para previsão futura, nós temos que aprender sempre com os fontes. Hoje é anterior. Hoje é anterior, até aqui nós não executamos até 80%, penso eu. Então, vamos aprender as lições desse 2024 para 2025. É um documento para prever o futuro. Vamos procurar executar da melhor forma possível, visto que está previsto as fontes de financiamento e as despesas. Ok. Quanto à educação, eu estou feliz quanto à cláusula aí da merenda. Também como professor estou feliz, porque o saco vazio não fica de pé. O saco vazio não fica de pé. Estou feliz também pelo facto de ter um incremento quanto à cota da educação, da saúde e agricultura. Então, esperamos que 2025 tenha melhor execução e mais qualidade nas despesas. Que as despesas sejam mesmo despesas, não sejam custos. Okay. Porque existe diferença entre despesa e custo, e que essas despesas tragam mesmo qualidade, principalmente no cidadão angolano. Maravilha, maravilha. Vamos então, Dr. Palata, ao terminar, eu queria, antes do Dr. Palata fechar, eu queria aqui abraçar a opinião aqui do nosso ouvinte em sala, não é? O Eduardo Cole, quando fala sobre a questão da segurança nacional, portanto, está em cadeia, né? Que deve ser em cadeia. Eu aqui, se calhar, podia também trazer uma contribuição para tirarmos maior proveito do efetivo da defesa nacional. Em termos de defesa nacional, posso aqui certificar mesmo as Forças Armadas angolanas, né? Podemos até buscar exemplos como nos Estados Unidos, não é? Em que essa cadeia, a produção alimentar
de toda a estrutura das Forças Armadas, da defesa em si, as questões de logística, quem produz é mesmo o próprio militar. Ele participa na cadeia de produção, na agricultura. E eu sinto aqui uma capacidade ociosa, do ponto de vista dos recursos humanos, nas nossas Forças Armadas, não é? Portanto, nada contra as Forças Armadas, o recurso aumenta, está tudo bem, mas precisamos potencializá-los, dar-lhes instruções, formação, para que eles atuem em outras áreas, não é? Como militar, ele pode ser agricultor como militar. Ele como militar pode tratar da limpeza, ele como militar pode tratar da segurança nacional, da defesa, pode apoiar a polícia. Então, canalizar muito bem esses recursos. Porque existem muitos militares que saem de casa para trabalhar, vai para a formatura, fica ali na formatura e depois da formatura já não tem nada a fazer. Passa o dia todo ali. E depois, no fim do mês, tem um salário. Então precisamos distribuir tarefas, atribuir trabalhos para que a economia cresça. Portanto, de facto é muito importante essa questão da defesa nacional, mas também precisamos chegar a uma altura em não pagar sem fazer nada, não é? As pessoas têm que trabalhar para receber algum recurso, porque isso não é economia. Provavelmente o discurso que as pessoas às vezes levam nessa vertente é porque não, eu combati no passado e depois, pronto, não posso... são alguns privilégios que de facto eles têm de ter e muito, mas vão ter mais ainda esses privilégios se produzirem. Imaginem se os nossos militares estiverem a produzir arroz e depois venderem arroz. Têm recursos próprios e eles podem beneficiar desses recursos, como subsídios também. Então, Dr. Palata, e a questão também que o Luçambo faz, né? Quais são as principais motivações que não fizeram aumentar a execução do orçamento 2024? Quais são as motivações? O que é que motivou? Bom, então, o Dr. Palata podia fechar já essa parte, depois as considerações finais. Muito bem, eu sei que as respostas vão estar enquadradas também nas considerações finais. Concordo, de facto, com o colega Colé, a defesa, quando nós estudamos a questão do ambiente de negócio favorável para atrair investimento, quem quer investir aqui precisa encontrar condições de segurança. Eu concordo. Não se levanta em causa as dotações que são alocadas para a segurança. Sim, sim. O nosso colega economista, Luçambo, falava do não cumprimento, né? Sim, sim. Primeiro temos de saber que, para nós que analisamos questões muito de longo prazo, médio prazo, o Orçamento Geral do Estado é anual. E, na realidade, o primeiro fator de constrangimento é a imprevisibilidade da alteração do preço do petróleo. Ok, com uma economia muito concentrada em petróleo, cerca de 95% das exportações são petróleo. Exportações. Exportações. Então não temos como. E é um preço que nós não controlamos. Sim. O colega Cláudio falava das questões geopolíticas. Só o facto de não ser Kamala, agora é Trump, já é um problema. Guerra na Ucrânia. Bom, e aqui nós às vezes ficamos felizes com a desgraça dos outros, né? Porque se Israel agora ataca Irão, nós aqui é festa. Né? Irão é grande produtor de petróleo, um ataque sobre aquelas reservas. Nós vamos vender mais petróleo, mas não é isso que nós queremos. Então é para dizer que nós temos de criar uma economia resiliente aos choques externos. E a base é o quê? É a diversificação. Diversificação da economia, e já se falou muito, porque o nosso colega Joel falava de libertar-se do petróleo. Mas claro, também estudamos teoria de Exxon Lee Samuelson, né? Nós temos vantagens comparativas. É o petróleo que temos para aguentar outras despesas. Não vendemos petróleo. Não é um grande desafio. É desafio e concordamos que tem que haver diversificação da economia. Então, um dos grandes, o fator de incumprimento é se houver um choque no petróleo, no sentido do preço baixar, então tudo que estamos a falar que vamos gastar merenda, aquilo tudo para. E outra questão é o que nós já falamos. Pessoas, ou seja, nós temos o hábito e vem também das nossas famílias. Não há planeamento daquilo que vamos gastar, estamos à espera de dinheiro.
Hoje, se nós perguntar aqui, olha, se aqui encontras 1 milhão de Kwanza, vai fazer o quê? fazer Ninguém o quê? tem ideia o que vai fazer. E esse comportamento também, às vezes, chega até aos gestores públicos. Não acota. Quando o FEMBO disparar, todo mundo fica a correr. Agora vamos gastar. Quer dizer, a noção de planeamento. A noção de planeamento. O gestor público tem que prever em que vai gastar quando aparecer o dinheiro. O dinheiro tem que encontrar já um plano, não o contrário. Então, em gesto de conclusão, eu queria dizer que, infelizmente ou felizmente, não estamos a analisar a conta geral, né? Estamos a analisar o orçamento, que são previsões. Mas todos aqui estão de acordo. Quando falavam da despesa de qualidade, precisamos, os gestores, né, o país, precisamos ser eficientes, no sentido de que temos de atingir os nossos resultados, as nossas previsões, as prioridades traçadas, mas com os recursos que nós temos. Quanto menos recursos, melhor. Assim seremos mais eficientes. Temos de ser também eficazes. Não adianta sonhar que vamos fazer, depois não fazemos. Então temos de ser eficazes no sentido de que os objetivos previstos sejam os realizáveis. Mas, para além de tudo, o mais importante ainda é o impacto, né? Em que está a melhorar as condições de vida. Né? Tenho dito, os objetivos da economia, de qualquer outra ciência, depois é o bem-estar da população. Maravilha, muito bom. Obrigado. Muito obrigado, doutor. Já estamos sem tempo, a produção já está a me dar um sinal. Então, muito obrigado a todos pela atenção dispensada. Terminamos aqui, mais uma vez, a aula número 15. E um bem-aja a todos. Obrigado a todos pela atenção dispensada. Até a próxima aula. Estamos juntos.